Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, aqui na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho a oportunidade de, durante toda esta semana, compartilhar com vocês as leituras devocionais do livro Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Hoje é domingo, dia 21 de setembro, e eu espero que todos vocês estejam bem, já focados em Cristo Jesus e prontos para a nossa leitura. O tema da nossa devocional de hoje é a seguinte: o propósito predestinado do missionário. E a referência bíblica para nós é Isaías 49, verso 5, um pedaço do versículo que diz o seguinte: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. E a leitura diz assim: a primeira coisa que acontece, depois que reconhecemos que fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus, é a destruição das nossas ideias pré-concebidas, do nosso modo de pensar limitado e todas as nossas demais atitudes. Somos transformados tão somente em servos do propósito de Deus. Toda a raça humana foi criada para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O pecado desviou a raça humana, dando-lhe rumo diverso, mas não alterou nem em mínimo grau o propósito de Deus. Assim, quando nascemos de novo, Deus nos faz compreender seu grande propósito para a humanidade, ou seja, que fomos criados para Ele. A maior alegria da terra é entender que fomos eleitos por Deus e devemos aprender a confiar no extraordinário propósito criativo dele. A primeira coisa que Deus fará é afastar os interesses do mundo inteiro do nosso coração. O amor de Deus e até mesmo sua própria natureza é colocada em nós. E vemos a natureza do Deus Altíssimo genuinamente nas palavras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. João 3, verso 16. Devemos continuamente manter nossa alma aberta para o propósito criativo de Deus, sem jamais confundir ou obscurecê-lo com as nossas intenções. Se o fizermos, Deus terá de esmagar nossas intenções, por mais que isso nos doa. Um missionário é criado com o propósito de ser um servo de Deus, alguém em quem Deus seja glorificado. Ao compreendermos que é mediante a salvação de Jesus Cristo que somos aperfeiçoados para o propósito de Deus, entenderemos por que Jesus Cristo é tão rigoroso e inflexível em suas exigências. Ele exige absoluta integridade de seus servos, porque colocou neles a própria natureza de Deus. Tenha cuidado para não esquecer o propósito de Deus para a sua vida. Que lindo esse devocional. Algumas coisas me chamam a atenção ao ler essa devocional escrita há tantos anos, mas tão atual. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que o propósito de Deus para nós não muda. O pecado não altera o que Deus tem para conosco. Oswald Chambers diz da seguinte maneira: o pecado desviou a raça humana, dando-lhe um rumo diverso, mas não alterou nem em mínimo grau o propósito de Deus. O que nós enxergamos aqui é o ser íntegro de Deus. Deus, ele é um Deus fiel, ele não muda. Eu gosto tanto de pensar que Deus não muda. Isso traz a possibilidade de descanso, de confiar, de se entregar, de rendição. E quando nós somos chamados, atraídos a Cristo Jesus, pela graça que é irresistível, não tem como resistir
a graça de Jesus, quando nós nos rendemos a esta graça, nós recebemos juntos, com essa rendição, um chamado divino, o propósito de Deus para a nossa vida. A outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que a natureza divina passa a viver em nós. E essa natureza exige de nós que nós sejamos tão íntegros quanto Deus. E que as intenções são as intenções dele, não as nossas intenções. Quando eu estou fazendo ou cumprindo o propósito de Deus, sendo missionária para a glória dele, eu preciso ter consciência que o caráter que eu represento é o caráter de Cristo Jesus. O que eu preciso eu preciso entregar o amor de Jesus. O amor de Jesus precisa ser visto por meio da minha vida, por meio das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas palavras, de tudo aquilo que eu sou. Precisa ser enxergado nas minhas ações. E isso é ser missionário, para a glória dele, sendo fiel àquilo que ele colocou dentro de nós. A devocional termina com um chamado de atenção. Tenha cuidado para não esquecer o propósito de Deus para a sua vida. E é o propósito de Deus. São as intenções dele. Não aquilo que eu imagino que deva ser feito, mas aquilo que ele quer que seja feito. Pensando nisso, eu escrevi uma oração. E eu quero orar junto com você. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor me escolheu em Cristo Jesus. Obrigado, porque em Cristo Jesus eu recebi um chamado divino. E esse chamado divino é para que eu seja missionária aonde o Senhor me colocou. Para que eu seja missionária, glorificando ao Senhor, revelando o teu amor, revelando aquilo que o Senhor é, por meio das minhas ações, por meio das minhas atitudes. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que eu me mantenha fiel ao Senhor e aberta para o Senhor, para receber todos os dias a Tua orientação, e que eu me lembre todos os dias que eu sou cooperadora do Senhor. Me abençoa, abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus, e nós nos vemos amanhã. Até amanhã.